Oi pessoal, bem-vindos à nossa primeira semana. Hoje falaremos sobre os conceitos básicos de empreendedorismo no Brasil e no mundo, parte 1. Essa é a primeira parte do primeiro capítulo do nosso livro. Hoje veremos basicamente 3 tópicos: empreendedorismo, empreendedorismo no Brasil e mortalidade empreendedora. Bom, empreendedorismo, vamos primeiro deixar claro esse conceito, já que a nossa disciplina é empreendedorismo na licenciatura. O primeiro ponto que eu gostaria de ressaltar para vocês é que empreendedorismo não é apenas a criação de empresas. Ou seja, o empreendedor não é aquele indivíduo que simplesmente abre um negócio. Tá? Nós vamos discutir na disciplina toda algumas características, vamos começar por hoje. E veremos que é muito mais do que simplesmente criar uma empresa, abrir um negócio. Outro ponto que eu queria ressaltar também é que empreendedorismo não é gestão de negócios. Quem vai gerenciar um negócio, quem vai fazer essa administração, é um gestor ou administrador. Naturalmente que um empreendedor ele pode também ser um gestor. Tá? A partir do momento em que eu empreendo, eu crio um negócio novo e eu vou administrar aquele meu negócio, eu sou ao mesmo tempo empreendedor e também gestor. Mas empreendedorismo não é necessariamente gerir um negócio. E aí vamos para o termo empreendedorismo em si. Esse termo ele vem do francês, entreprendre, e é aquele que assume riscos e começa algo novo. Então, empreender está ligado intrinsecamente à criação de algo novo, de uma novidade. E aí nota que para isso não necessariamente eu preciso abrir uma empresa. Vocês, colegas, estão fazendo o curso de licenciatura, vocês podem criar algo novo dentro da sala de aula de vocês. Nesse momento vocês estão sendo empreendedores na licenciatura. Esse é um foco que a gente vai dar bastante ao longo dessa disciplina. Bom, trouxe aqui para vocês 2 definições para a gente discutir um pouco. Primeira definição: empreendedorismo é um conjunto de comportamentos, nota destaque, e hábitos, outro destaque, que podem ser adquiridos, praticados e reforçados nos indivíduos, ao submetê-los a um programa de capacitação adequado, de forma a torná-los capazes de gerir e aproveitar oportunidades, melhorar processos e inventar negócios. Então nota que empreendedorismo ele tanto é comportamento, é a forma como eu ajo, como ele é um hábito. É alguma coisa que eu repito várias vezes e que ficou de certa forma fixo. Uma coisa que tornou-se hábito na vida do empreendedor. O empreendedorismo ele pode ser adquirido, praticado e reforçado nas pessoas, tá? Através de um programa de capacitação, como um curso, por exemplo. E aí qual é a ideia básica do empreendedorismo? Gerenciar e aproveitar oportunidades, melhorar processos ou inventar negócios. Nota que os 3 estão de alguma forma ligados a alguma coisa nova. Tá? Não necessariamente uma novidade revolucionária, mas uma oportunidade, alguma coisa nova que eu estou querendo aproveitar. Nem que seja um novo negócio no meu bairro. Uma franquia, por exemplo, da McDonald's, ela é um indivíduo que abre uma franquia da McDonald's, ele pode ser considerado empreendedor. Ah, Felipe, mas a franquia da McDonald's não já existe? Não, mas eu estou querendo aproveitar uma oportunidade no meu bairro, por exemplo, para abrir aquela franquia que não existia ainda. Então ela é uma coisa nova, eu estou querendo aproveitar uma oportunidade de mercado. Empreendedorismo também pode estar ligado à melhoria de processos. Então eu tenho um determinado processo de ensino em sala de aula, por exemplo, e eu quero melhorar a forma como eu ensino computação em sala de aula. Tá? Posso criar uma atividade, posso fazer um projeto, criar uma gincana. Um professor que faz isso, ele é um professor empreendedor. Tá? Diferentemente daquele professor que fica lá no quadro tradicional. E o terceiro ponto aqui, invenção de negócios. Tá? E aí você vai ter, muitas vezes, o empreendedorismo mais voltado para uma inovação mais radical. Tá? Como, por exemplo, quem criou o primeiro site de compra coletiva, por exemplo. Tá? Ou quem criou as grandes redes sociais, como o Facebook. Então, eles inventaram negócios novos. Tá? A Apple, ela inventou o iPad, ela inventou o iPhone. Mais do que um simples produto, ela inventou um conceito novo. Tá? Até a criação do primeiro tablet, por exemplo, eu não tinha nada que eu pudesse pegar na mão, fosse pequeno, tivesse o poder computacional do computador, mas tivesse uma usabilidade muito alta, fosse leve e eu pudesse usá-lo como livro, pudesse usá-lo para navegar na internet, para conversar com meus amigos, etc. Uma outra definição aqui, menor de delas, é que o empreendedor é aquele indivíduo que detecta uma oportunidade e cria um negócio para capitalizar sobre ela, assumir os riscos calculados. O que é que eu gostaria de observar aqui para vocês? 2 aspectos. Primeiro, capitalização sobre a criação. Tá? Então, aquele indivíduo que ele inventa alguma coisa nova, não necessariamente ele é empreendedor. Para ele ser empreendedor, ele tem que inventar e aproveitar aquela oportunidade.
Então aquele cientista que está lá dentro do laboratório inventando uma nova tecnologia, se ele não explora aquilo posteriormente e não gera um negócio, então ele não é um empreendedor, ele é só um inventor. E o empreendedor sempre calcula riscos calculados. Tá? A gente sabe que quanto maior o retorno que eu quero, tipicamente vai ser maior o risco. E aí qual é o papel do empreendedor? Não é fugir do risco, é calcular o risco e encará-lo. Bom, tipos de empreendedorismo. Nós temos empreendedorismo de necessidade e empreendedorismo de oportunidade, além do intraempreendedorismo que será discutido na próxima semana. O que é empreendedor de necessidade? Empreendedor de necessidade é aquele indivíduo que ele tem empreendedorismo como única fonte de renda. Então vamos supor alguém que trabalhava em determinada empresa por muito tempo, foi demitido daquela empresa, recebeu a indenização dele. Tá? E aí ele vai pegar essa indenização para abrir uma loja de roupas, por exemplo. Então, esses empreendedores, eles não vislumbraram uma oportunidade, não tiveram a visão da oportunidade para ser aproveitada. Simplesmente eles estão empreendendo como única fonte de renda. Ou seja, ou eu abro esse negócio, ou minha empresa vai começar a passar por dificuldades posteriormente. Tá? Esses empreendedores normalmente têm baixa formação, tá? Em várias ocasiões, e tendem a ter menores taxas de sucesso. Por quê? Porque eles não se prepararam para aquilo. Eles estão simplesmente fazendo o empreendimento como única fonte de receita dele, como única via de manter sua família. Por outro lado, o empreendedor de oportunidade é aquele que visualiza a oportunidade, ele tem uma visão e abre o negócio para explorá-la. Tá? Então, tipicamente, diferentemente do empreendedor de necessidade, que ele abre porque precisa, aqui não. Ele viu alguma coisa, tá? Eu acho que se eu abrir um negócio no meu bairro para vender pranchas de surf, eu vou ganhar muito dinheiro porque há uma demanda para esse produto e não tem ninguém ofertando. Ou eu vou criar um pet shop diferente em que a pessoa possa deixar o cão lá para tomar um banho e tosar, e o cachorro pode passar o dia lá brincando no parque. Tá? Então vejo uma oportunidade, tenho uma visão e abro meu negócio para explorar essa visão. Normalmente, empreendedorismo de oportunidade são empreendimentos planejados, tá? Em que o indivíduo ele tem a visão, ele planeja, ele se organiza, ele faz um plano de negócios, ele estrutura, e por conta disso tem de ter maiores taxas de sucesso. Tá? Normalmente, por conta desse planejamento prévio, muitas vezes esses indivíduos eles têm uma formação maior do que a do empreendedor de necessidade. Então isso faz com que os negócios deles tenham um resultado maior. E aí, um ponto que eu queria trazer para a discussão: empreendedores nascem prontos? Será que aquele cara ele nasce empreendedor ou ele pode se tornar empreendedor durante a vida dele? A resposta para essa pergunta é não. Os empreendedores não nascem prontos. Até mesmo porque se os empreendedores nascessem prontos, não faria sentido a gente estar discutindo aqui uma disciplina de empreendedorismo, onde um dos nossos objetivos é estimular a postura empreendedora nos nossos discentes. Então tem alguns aspectos aqui que eu gostaria de ressaltar. Primeiro, é possível estimular o comportamento empreendedor, como eu falei há pouco. É possível capacitar-se por meio de livros, por meio de filmes, por meio de cursos. Uma disciplina como essa, por exemplo, a ideia é que ela capacite vocês a serem mais empreendedores. E naturalmente que eu não vou negar que tem pessoas que têm maior facilidade, tá? Tem pessoas que têm um certo dom e elas nascem com esse dom, elas têm uma tendência maior a serem empreendedoras. Então, vamos pegar, por exemplo, uma pessoa como o Silvio Santos, naturalmente que é uma pessoa diferenciada. Mas isso não quer dizer que a gente, por exemplo, alguém que nasceu sem o dom de empreender, vamos entender dessa forma, que não tem esse talento nato, não possa desenvolver esse espírito. Empreendedorismo no Brasil. Empreendedorismo no Brasil é uma coisa que no momento está muito em voga. Nós ouvimos falar muito sobre empreendedorismo. Tá? Recentemente, de 2011 para cá, temos ouvido falar muito de startups, tá? São empreendimentos nascentes de tecnologia. E aí no Brasil conta com o apoio de várias instituições. Tá? O empreendedorismo tradicional tem o apoio do Sebrae, tem o apoio do IEL, entre outros. Essas instituições fazem com que o empreendedorismo tenha uma melhor posição hoje em dia e trabalham para que tenhamos um maior sucesso no empreendedorismo. O Brasil tem uma grande capacidade empreendedora. Tá? Tem um estudo do Global Entrepreneurship Monitor 2008 e mostrou que o Brasil é 13º lugar entre 43 países. Tá? Já vi outros estudos que mostram que o Brasil é o país mais empreendedor do mundo. Então o Brasil hoje é um país muito empreendedor. 12 a cada 100 brasileiros realizavam algum comportamento empreendedor nesse estudo de 2008.
Agora, um ponto que eu gostaria de observar para vocês. No Brasil, a gente tem muita presença de empreendedores de necessidade. Tá? Então, um ponto aqui que eu gostaria de ressaltar que lembra um pouco a questão da reciclagem. O Brasil hoje é o país líder de reciclagem no mundo, só que eu não posso informar com isso que o Brasil é um país muito ecológico. Tá? Por que é que nós somos líderes de reciclagem? Porque nós temos uma alta taxa de pobreza, e como essa pobreza é muito alta, muitas pessoas recorrem a catar lixo para que possam sobreviver. Tá? Empreendedores da mesma forma, a gente tem um empreendedorismo muito alto, mas nem todo ele é de oportunidade, tá? Embora a taxa de oportunidade esteja crescendo cada vez mais. Então muitos dos empreendedores são empreendedores de necessidade, tá? Então estão empreendendo realmente porque precisam, mas isso não tira o mérito do nosso país. Outro aspecto aqui, no Brasil a gente ainda tem um insucesso muito grande, tá? Tem estudos que mostram que até 75% das empresas fecham antes de completar 5 anos. A gente vê estudos cada vez mais recentes que essa taxa ela vai caindo. É provável que hoje essa taxa seja menor do que isso. Mas ainda é uma coisa preocupante e a gente tem que trabalhar muito para reduzir essas taxas. Sebrae, por exemplo, ele tem feito várias ações nesse sentido. Mortalidade empreendedora. Por que é que as empresas morrem? Por que é que 75% das empresas, segundo aquele estudo, morrem antes dos 5 anos de idade? Trouxe aqui alguns aspectos para a gente discutir. Primeiro, desconhecimento do mercado. Muita gente abre um negócio sem estudar o mercado, sem saber o público-alvo, sem conhecer quantos possíveis clientes o negócio pode ter. Segundo aspecto, falta de capital de giro. Tinha um momento em que a minha empresa ela funcionava numa galeria, tá? Tenho várias lojas nessa galeria, e era muito comum o pessoal abrir loja, a loja passava 2 ou 3 meses e fechava. Por quê? Porque não tinha capital de giro. As pessoas abriram a empresa pensando em ter lucro já no segundo, terceiro mês, e quando o lucro não vinha, às vezes por desconhecimento de mercado ou por problemas de comunicação, de propaganda, eles fechavam a empresa porque não tinham dinheiro para manter o negócio aberto. Outro aspecto, concorrência ágil com preços menores, tá? Então a gente está numa concorrência hoje muito grande. A concorrência hoje ela é global, então eu tenho uma loja aqui que eu vendo sapatos, eu tenho que me preocupar com o mercado chinês, por exemplo, que fabrica sapatos com custo bem mais baixo e manda aqui para o Brasil, e lojas de São Paulo que vendem sapatos pela internet e por aí vai. Desconhecimento técnico, falta conhecimento de gestão, como eu comentei naquele aspecto lá do empreendedorismo de necessidade. Modismo, tá? Muitas empresas morrem porque as pessoas abrem empresas simplesmente porque está na moda. Saque de dinheiro para despesas pessoais, então muitos empreendedores não fazem uma gestão financeira legal, misturam as finanças da empresa com as finanças próprias, então pega uma conta dele e paga com o dinheiro da empresa, tá? O que é que seria o ideal? Eu tenho uma determinada empresa e essa empresa fatura X reais por mês. Vamos supor, 20 mil reais. Desses 20 mil reais que minha empresa fatura, eu vou tirar uma parte desse dinheiro para me remunerar. É o prolabore do sócio que trabalha na empresa. Então esse, vamos supor que eu tire 2 mil reais para mim. Isso é como se fosse meu salário. Eu não posso gastar dinheiro da empresa para despesas pessoais. Então eu tenho que viver, pagar meu aluguel, pagar meu carro, gasolina, etc. com esses 2 mil reais que eu tiro por mês. Tá? E aí muitas vezes as pessoas misturam e isso acaba prejudicando o caixa da empresa. Falta de investimento em comunicação é outro problema, outra causa de mortalidade. As empresas muitas vezes não investem em propaganda. Descontroles contábeis e administrativos. Saque de dinheiro é um deles. Tá? Desconhecimento técnico causa também esse tipo de descontrole. Baixa qualificação de mão de obra. Tem alguns negócios que requerem uma certa mão de obra um pouco mais qualificada. E isso está sendo cada vez mais difícil em vários segmentos. Nós temos isso aí nos jornais, que falta mão de obra especializada para alguns segmentos aqui no estado de Pernambuco, tá? Que é um estado que vem crescendo muito, por conta de várias obras, etc. E por fim, nível de dívidas bancárias sustentáveis. A partir do momento em que eu começo a misturar o dinheiro, tenho um descontrole contábil, acabo correndo para a mão de banco, tá? Que me cobra taxas de juros muito altos, e isso gera um nível de dívidas bancárias que muitas vezes a empresa não consegue sustentar. Bom, pessoal, aqui nós temos algumas perguntas, tá? Gostaria que vocês respondessem. Isso aqui não é atividade somativa, vocês não precisam entregar. Mas as perguntas vocês respondendo, vocês estão estudando para a prova, então testando a fixação do conhecimento de vocês. E queria pedir também que vocês lessem o livro-texto, tá? Essa é a primeira parte do capítulo 1. E é isso. Agradeço a todos vocês e até a próxima semana.